Olá, estudante do 9º ano! Eu sou o professor Bruno e juntamente com a nossa intérprete Débora, nós vamos tratar com uma aula de matemática hoje. Nosso tema, relações métricas no triângulo retângulo e o teorema de Pitágoras. Para isso, eu trago uma imagem que mostra a relação pitagórica aqui entre alguns elementos aqui neste triângulo retângulo. Nesta aula, nós vamos iniciar com o estudo do triângulo retângulo. Vamos estudar as relações métricas no triângulo retângulo, estudar sobre o famoso teorema de Pitágoras e resolver problemas envolvendo este teorema. Então, vamos começar? O triângulo retângulo. Toda a nossa aula hoje vai envolver um personagem principal, que é essa figura geométrica tão importante para os nossos estudos matemáticos dentro da geometria. O triângulo retângulo é caracterizado por ter um ângulo reto. Os lados que formam o ângulo reto são chamados de catetos e o lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa. Aqui neste triângulo em azul, nós temos os catetos AB e AC, e a hipotenusa é sempre o maior lado, que está oposta ao ângulo de 90 graus. Sempre ela é o maior lado do meu triângulo retângulo. Para falar de relações métricas no triângulo retângulo, nós temos que pensar em um triângulo retângulo comum, só que nós temos que traçar a altura referente à hipotenusa. Neste caso, neste triângulo em azul, a altura é dada pelo segmento que vai de A até D. Essa é a altura do nosso triângulo referente à hipotenusa. E só lembrando, a hipotenusa é o lado BC. Ao traçar a altura, podemos destacar agora 3 novos triângulos. Nós temos o triângulo original, que é o maior de todos, que é o ABC. Nós temos o triângulo bem pequenininho, que é esse triângulo pequeno que está do lado direito, que é o triângulo ABD. E nós temos o triângulo médio, que é o triângulo que está do lado esquerdo, que é o triângulo ACD. Então, aqui nós temos que caracterizar e demarcar 3 triângulos diferentes. O maior, que foi dividido em 2 menores. Esses 2 menores são também triângulos retângulos. Calmamente, se nós pegarmos o triângulo e separarmos ele, aqui eu tenho os 3 triângulos, o maior que originou outros 2 triângulos, quando eles foram divididos pela altura, nós percebemos que todos esses triângulos são triângulos semelhantes. E se você lembrar do ano passado, figuras geométricas planas que são semelhantes, nós podemos montar razões com os seus lados correspondentes. Então é isso que nós vamos fazer para nós acharmos todas as fórmulas, que são muitas, que mantêm a relação métrica no triângulo retângulo. Então observe só. Vamos fazer um estudo dos elementos. Nós temos aí o triângulo maior, subdividido pela altura, que nós chamamos de H. A medida A, que é a hipotenusa, A minúsculo, que é a hipotenusa, foi dividida em 2 partes. Uma parte N do triângulo menor e uma parte M do triângulo médio. B e C continuam sendo catetos do maior triângulo. Fazendo as relações métricas, então, observe com atenção que nós vamos pegar o maior triângulo com o menor triângulo, colocando 2 figuras separadas, o triângulo ABC e o triângulo ABD, maior com o menor. O maior lado do triângulo maior é o A, a sua hipotenusa. A sobre C. C é o maior lado do triângulo menor, do segundo triângulo. Então, nós vamos colocar lado maior sobre lado maior e depois o B, que é o lado médio, sobre o lado médio do outro triângulo, do meu segundo triângulo, que é H. Então, nós temos 2 razões
equivalentes. Essas duas razões nos geram a fórmula A vezes H é igual a B vezes C. Da mesma forma, nós colocamos os lados correspondentes para achar C ao quadrado igual a A vezes N e C vezes H igual a B vezes N. A nossa intenção aqui não é fazer com que vocês decorem essas fórmulas, mas é fazer vocês entenderem que, sendo figuras semelhantes, essas figuras podem ter razão entre os seus lados correspondentes. Aqui nós fizemos as relações do maior com o menor, mas nós podemos fazer do maior com o médio, do médio com o menor, e assim nós vamos obter todas essas fórmulas que originam-se das relações métricas no triângulo retângulo. Mas vamos agora ao que interessa, porque nós estamos fazendo o estudo dos triângulos retângulos justamente para chegar na beleza do maior conceito matemático sobre os triângulos retângulos, que é o Teorema de Pitágoras. Para quem não sabe, esse teorema, que recebe o nome de Teorema de Pitágoras, foi elaborado por um matemático grego, filósofo, musicista, que tinha uma escola que pensava arte, matemática, cultura, filosofia e ensinava nessa escola alguns conceitos. Um dos conceitos que Pitágoras descobriu foi o teorema que leva o seu nome. Então vamos ver quem era Pitágoras. Pitágoras foi um matemático e filósofo grego que viveu por volta de 572 a.C. Nascido na ilha de Samos, ele viajou por muitos lugares, como Pérsia e Egito. E, de acordo com alguns relatos, é possível que tenha sido discípulo de Tales de Mileto. Em Crotona, localizada atualmente na Itália, ele fundou a escola pitagórica, que consistia em um centro de estudos de matemática, ciências naturais e filosofia. Aqui, o que o Pitágoras descobriu e qual foi sua grande descoberta? Num triângulo retângulo, eu tenho os dois catetos e a hipotenusa, ele descobriu se eu fizesse projeções de quadrado em cada um dos seus lados, ou seja, pegar o valor de cada um dos lados e colocar ao quadrado, eu teria a hipotenusa ao quadrado igual à soma dos dois catetos, cada um elevado ao quadrado. Observe só esta imagem. Aqui nós podemos ver a relação pitagórica, que agora há pouco nós vamos tratar com o objeto manipulável que nós trouxemos para vocês. Esta mesma relação desta figura aqui. Aqui nós demonstramos que A ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual à soma dos dois catetos ao quadrado. Muitas demonstrações do Teorema de Pitágoras foram desenvolvidas no decorrer da história. Publicado em 1940, o livro Pythagorean Proposition, de Eliza Scott Loomis, apresentava 370 demonstrações diferentes desse teorema. Observe alguns recortes dos textos dos artigos antigos que retratavam o Teorema de Pitágoras. Aqui nós temos no ano 800, ano de 1250, ano de 1564 e um chinês aqui de 1607. Muita gente se dedicou ao estudo de como demonstrar algebricamente e geometricamente o Teorema de Pitágoras. Nesse momento, nós vamos fazer uma demonstração do Teorema de Pitágoras de forma geométrica. Então, agora, nós vamos fazer a demonstração geométrica manipulativa do Teorema de Pitágoras. Nesse recurso manipulativo, aqui de azul, eu tenho um triângulo retângulo. E dentro também permanece esse triângulo retângulo, agora em vermelho. O que o Teorema de Pitágoras diz? Que se nós colocarmos este lado, que é cateto, e este lado, que é cateto, ao quadrado significa fazer um quadrado. Aqui nós temos lado 3 e 3 vezes 3, nós temos 9 cubinhos aqui neste material. E aqui nós temos lado 4, 4 vezes 4,
16. Segundo o Teorema de Pitágoras, e se ele estiver certo, e com certeza ele está, a soma desses dois quadrados, ou seja, a soma das quantidades desses dois quadrados, 9 mais 16, que dá 25, tem que preencher todo o quadrado da hipotenusa. Vamos ver se isso vai dar certo então. Se é um triângulo retângulo, nós vamos ter que preencher o lado da hipotenusa com os 25 neste material aqui, cubinhos, para verificar se o Teorema de Pitágoras realmente vai dar certo. Sobrepondo, então, nós vamos ter que o lado da hipotenusa cabem exatamente os 25 cubinhos, demonstrando geometricamente o Teorema de Pitágoras. Os 9 que estavam aqui, mais 16 que estavam aqui, preenche todo o lado da hipotenusa. Além dessa demonstração que nós acabamos de fazer, uma demonstração geométrica, se você acessar esse QR Code, você vai ter acesso a um documento, onde esse documento você pode fazer por meio de recorte e colagem uma outra demonstração. Tá? Só colocar o seu celular na tela e baixar o documento. Não se preocupe se você perdeu o tempo desta aula agora na televisão, que você pode acessar o Conexão Escola e o QR Code e o link de acesso também vai estar disponível lá para a nossa interação matemática. Vamos colocar em prática o que nós aprendemos então. Calcule a medida de x. Aqui eu tenho 3 triângulos retângulos. Eu não tenho a primeira hipotenusa do triângulo que tem catetos 3 e 3, não tenho a segunda e quero descobrir a terceira. Para fazer isso, para fazer essa resolução, eu preciso achar a primeira hipotenusa, a segunda, para só depois achar o valor de x. Para isso, eu vou aplicar o Teorema de Pitágoras aqui 3 vezes. Então, nós fizemos uma nova imagem. Nós precisamos achar a hipotenusa A, depois a hipotenusa B, e por último a hipotenusa que nós necessitamos encontrar, que é a hipotenusa x. Para achar o valor de A, basta colocar A ao quadrado, 3 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, aplicando o Teorema de Pitágoras. Nós vamos achar que o A vale raiz quadrada de 18. Para achar o B, nós vamos aplicar o Teorema de Pitágoras novamente. B ao quadrado é igual a raiz quadrada de 18 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Resolvendo esta equação, eu vou achar que B é a raiz quadrada de 27. Por fim, aplicando o Teorema de Pitágoras pela última vez, agora que nós já sabemos o valor de A e de B, nós temos x ao quadrado igual a raiz quadrada de 27 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Resolvendo a equação, nós encontramos que o x tem valor igual a 6, resolvendo o nosso problema. Então, o que nós estudamos hoje? Nós estudamos hoje este fenômeno da geometria, que é o triângulo retângulo. Vimos primeiramente as relações métricas no triângulo retângulo, que podem se originar da relação das figuras semelhantes oportunizadas pela altura de um triângulo retângulo qualquer. Em seguida, nós percebemos e estudamos sobre o Teorema de Pitágoras e fizemos alguma solução de problemas envolvendo este teorema. Por hoje é só e agora é com você. Até a próxima aula, um forte abraço.